Olá pessoal, tudo bem? Nesse vídeo eu vou falar sobre o modelo FRC 3.2, que é a nossa versão da FRC 3, que é a nossa fresadora com tampa amarela, porém com os encoders nos três eixos, X, Y e Z. Essa versão não tem o quarto eixo, nós temos a versão com o quarto eixo, que é a 3.1, a FRC 3.1, que ela não tem encoder dos eixos, mas tem o quarto eixo, e a 3.3, a FRC 3.3, que tem tanto os encoders nos três eixos, como essa aqui tem, como também tem o quarto eixo. Essa aqui não tem o quarto eixo, para quem não precisa, para quem só precisa dos eixos X, Y e Z, então a gente fez o modelo FRC 3.2, que é esse modelo aqui. Eu vou dar um briefing assim rapidinho dela, mostrar alguns funcionamentos, então te liga aí. Então, ligando a máquina aqui pelo botão lateral, ela dá um aviso sonoro, tem um tempo de carregamento aí. Ela vai entrar então no modo reset, aqui. Fica piscando o reset, então é só apertar uma vez o reset e ela está pronta para uso. Aqui ela está em umas posições do último desligamento dela. Então no modo contínuo aqui a gente pode mexer os eixos. Aqui eu estou mexendo o eixo X, o eixo Y e o eixo Z de uma forma manual para ajustar a posição da peça. A gente tem o probe. A gente tem um sensor que a gente pode colocar dentro da máquina. A gente chama ele pelo Shift, função secundária, o botão Probe. Mais uma vez, ó, chamou a função Probe mais uma vez. O cabeçote começa a descer bem devagarinho, aqui também, ó. Então quando em cima da peça e aqui na ferramenta tocar, ele já vai posicionar para 24.2 a distância, que é 5, que ele subiu 5 milímetros, e mais 19.2, que é essa espessura aqui dessa chapa aqui, desse sensor que estava em cima da peça que vai ser usinada. Então ele está, na verdade, a 5 milímetros mais os 19.2 em cima desse sensor aqui, que é o que ele marca, 24.2. Temos outros modos de movimentação. O Step, pelo Tab a gente seleciona aqui qual o passo que a gente quer. Então eu quero um passo de, por exemplo, 1 milímetro. Então a cada apertada no Z, ele desce 1 milímetro para qualquer uma das direções. Mesma coisa os outros eixos. E no último modo, o modo MPG de movimentação, que é o controle remoto. Eu escolho aqui, por exemplo, o eixo. Tenho que apertar esse botão e consigo fazer essa movimentação pelo controle remoto. Isso tudo no modo manual. As funções secundárias, a gente tem aqui, através desse botão, dessa tela, o botão Tab, ele anda pelas opções aqui da controladora, que a gente pode alterar durante a usinagem, que é a velocidade dos avanços dos eixos, do spindle. Aqui os passos, o feed rate, o spindle, aqui as posições do G54, usando essas teclas aqui até o MAC, que é a máquina. Aqui eu vou zerar a máquina, por exemplo, ó, chamando a função Shift. Então chamei a função secundária, e aí eu vou usar o Zero, que é o Y-. Então uma vez chamei o Zero, mais uma vez eu zerei a posição da máquina, ou seja, essa posição aqui agora é o meu zero da máquina. Então eu vou voltar aqui para o G54. Ó, no meu G54 tinha no Z essa diferença. Posso zerar o meu G54 e deixar ele igualzinho à posição da máquina. Apertando Shift, chamando a função secundária, chamando então o Y-, que é o zero, está escrito aqui zero. Mais uma vez para confirmar, ó, a função. Então zerei aqui a minha posição. Isso para a gente fazer então uma usinagem conforme a gente escolher um ponto
de usinagem. Bom, para buscar um código, eu coloco então o meu pendrive aqui. Eu aperto o botão PGR. Aqui eu já vim direto para ele porque eu já tinha acessado ele, mas essa aqui seria a raiz. Então eu escolho o SDA1 para entrar onde eu estava. Ó. Então aqui eu vou escolher, por exemplo, um código que eu fiz à mão. Pode ser um código feito por programa, ele aceita códigos FANUC, no padrão FANUC. Aqui eu tenho um que foi feito à mão bem rapidinho, para interpolação de 4 eixos. Como eu não tenho o 4º eixo, ele só vai aparecer aqui a movimentação do A, mas ele não vai fisicamente mover. Então ele só vai movimentar e interpolar o X, Y, Z. No que eu selecionei então o código, eu dei um Start, ele liga o spindle, porque eu botei o M3 com velocidade de 400 RPMs. E aí ele vai interpolar os 3 eixos. Aqui ele está movimentando o A, porque ele estava programado, né? E terminou. Ainda podemos fazer zeramentos específicos de um eixo específico. Por exemplo, eu vou movimentar aqui o X, o Y e o Z. Vamos supor que eu queira zerar só o eixo Y. Chamo a função secundária, para fazer então o zeramento. Chamei a função 0. E aí agora eu tenho essas opções. Se eu quero zerar todos, é Y-, como eu tinha feito antes. Mas se eu quero zerar, por exemplo, só o Y, é o Y+. Só o Y0. Então o Y+. Eu inclusive posso colocar um valor aqui. Eu posso colocar, se eu deixar o 0 e dar um Enter, ele vai zerar esse eixo. Agora, se eu quiser botar uma posição aqui, vamos por 40 milímetros, é só eu selecionar aqui 40 e dar um Enter. Então eu entrei um novo valor aqui para o Y. Posso fazer tanto para o X e para o Z. Essa é essa condição. Bom, eu também posso mandar para uma determinada posição de uma forma rápida, o Go to Zero. Então posso chamar aqui a função secundária. Então das funções secundárias aqui eu tenho o X- é o Go to Zero, o X- é o Go to Zero. Então chamei o Go to Zero. Então eu vou chamar, por exemplo, se eu colocar todos os eixos Go to Zero, é só eu apertar de novo o X-. Ele foi todos deixando o Z em 5, porque tem uma programação para deixar em 5. Né? Agora, se eu movimentar de novo os meus eixos de uma forma aleatória e quiser mandar só o Z para a posição 0, eu chamo a função secundária, o Go to Zero, que é o X-, chamei a função Go to Zero, e aí agora eu quero só o Z. Só o Z Go to Zero, então é o Z+. Então o Z+ é esse aqui. Então, de novo, eu posso selecionar um valor para ele ir para um tal valor, ou posso mandar ele ir para o 0 mesmo. Então dou um Enter e ele vai para o 0. Se eu quisesse mandar ele para a posição 15, por exemplo, diferente do que eu fiz antes, de deixar essa posição como 15, não, eu quero mandar ele para a posição 15 fisicamente, não só mudar esse valor. Eu quero sem mexer no eixo, eu quero realmente levar ele para o 15. Eu vou usar o Go to Zero. Eu chamo Shift, a função Go to Zero, e aí eu vou só no Z, que é o Z+. Então eu vou mandar ele, por exemplo, para 20 milímetros. Então eu vou mandar ele fisicamente para o 20 milímetros. Entrei, ele foi para o 20 milímetros. Diferente do Zero, né, que eu poderia zerar ou mudar este valor sem alterar a posição física da máquina. Nós temos também nas funções secundárias o Home, que ele vai buscar os zeros, os fins de curso negativo do X e do Y e o fim de curso positivo do Z. E aí, pessoal, curtiram o vídeo? Então se inscreve no nosso canal para receber os avisos dos próximos vídeos. Dá uma curtida para nós, porque o YouTube realmente valoriza, é importante para nós se tiver bastante curtidas. Então se você gostou, dá uma curtida para nós e nos ajuda. E até o próximo vídeo.